Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em ações e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai trazer sobre 3 empresas que são empresas, na verdade, bem pequenas, mas que possuem propostas e perspectivas de crescimento bem interessantes. Então, antes de tudo, eu vou te convidar a assistir esse vídeo aqui até o final para você conhecer quais são essas 3 empresas que eu acredito bastante na sua reviravolta, é isso mesmo. Antes disso, deixe agora o seu like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim que você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui no YouTube. Então, conto muito com a sua ajuda. Imagino que você já ouviu em alguma vez na sua trajetória como investidor ou investidora a famosa frase de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. É justamente pensando que todas as empresas, em mais cedo, em maior ou menor grau, são cíclicas, que acompanham muitas vezes a própria alta, a própria movimentação do mercado. Muitas das empresas que sofreram no passado podem estar próximas de uma reviravolta. Eu digo isso porque, por mais que talvez o mercado atual não seja o mais favorável, mas se a gente pensar que talvez em 2023 ou até mesmo 2024 esse mercado possa recuperar muito, acaba que essa empresa em questão de um ano ou até mesmo no máximo 2 anos consigam ter retornos que superam a casa de 100%, 200%. Então, olha só, às vezes é muito mais vantajoso a gente aproveitar o momento em que todo o mercado está muito cético, muito pessimista com essas ações, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas ações vão dar a volta por cima. Então você imagina, você vai ter 100% de retorno em alguma ação, alguma possível ação, e que simplesmente por você estar investindo nela 2 anos sequer, você já tem um retorno de 50% ao ano. Obviamente que foram contas aproximadas e nem quer dizer, inclusive, que essas ações vão se valorizar isso, até dando um disclaimer antes de tudo, que isso não se configura em nenhuma recuperação de compra nem de venda, mas simplesmente pensando que essas empresas hoje estão em um cenário muito mais barato que elas já foram no passado e o mercado delas tem uma proposta de recuperação, acaba que as empresas podem sim se valorizar caso tudo dê certo. Então, antes da gente ir direto para as empresas, é importante fazer uma contextualização antes. Porque de fato, todas as 3 empresas que eu vou citar aqui hoje sofreram e ainda continuam sofrendo, ainda em reflexo de uma pandemia. Então, o primeiro caso que aqui eu vou abordar se refere a Ser Educacional. É uma empresa do setor de educação, como o próprio nome da companhia já diz, e que ela na verdade é uma small cap, mas que entre as empresas de educação, em toda a nossa bolsa de valores, ainda é a empresa mais redonda, que tem aquela operação muito mais qualitativa, que tem bons indicadores, que realmente tem pessoas que estão à frente da empresa, que tem uma alta capacidade técnica, que são realmente bons empreendedores. Só que a Ser Educacional, desde o começo da pandemia, já sofreu muito por causa da própria pandemia. Afinal de contas, várias, quase todas aí, das suas unidades foram fechadas, que eram unidades presenciais. Então a empresa sofreu bastante, afinal de contas, as mensalidades, houve muita evasão de alunos que não conseguiram pagar ou até mesmo tiveram o mesmo ânimo de voltar ali a frequentar a sala de aula. Então tudo isso impactou bastante nos resultados da empresa, já que muita mensalidade, muita sua receita perdeu, enquanto que vários dos seus custos, que são custos fixos, permaneceu, ou seja, a margem de operação, a margem líquida da empresa sofreu bastante durante esse intervalo de tempo. A companhia vem dando a volta por cima, embora ainda seja muito cedo para afirmar qualquer coisa, mas o que a gente vê é que a volta do ensino ainda acontece de uma forma muito híbrida. Então o ensino à distância cresceu muito mais do que estava acontecendo antes. Então o cenário atual da Ser Educacional ainda não é dos melhores, porque a volta do ensino à distância fez com que o ticket médio de todos os seus cursos reduzisse, ou seja, a empresa tem que vender mais, só que por ser um preço menor, acaba ficando empatado. Então, aqui é o primeiro ponto. Afinal de contas, muitos desses cursos que a Ser Educacional proporciona e disponibiliza nas suas plataformas, geralmente são os segundos cursos, São pessoas que já fizeram o primeiro curso, mas querem ter uma nova graduação, querem ter um novo diploma. Então, se a inflação está alta, o desemprego está alto, acaba que as pessoas não têm interesse de procurar uma segunda graduação. Por isso também a demanda acaba sendo ali muito afetada para a companhia. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte: à medida que todo o cenário se controle, a inflação mais controlada e o emprego voltando, o que está acontecendo agora nesse momento, pode ser que em 2023 ou até 2024 essa pode ser uma empresa realmente que venha se recuperar. E o interessante é o seguinte: quando você analisa agora os seus múltiplos de preço, são múltiplos muito descontados. Você está falando de uma empresa que negocia na casa de EV sobre EBITDA de 3 vezes, 3 vezes e meio. Eu sei que você está se perguntando, mas se essa empresa só vai se recuperar em 2023, 2024, por que eu poderia comprar ela agora e não comprar ela adiante e aproveitar outras oportunidades no curto prazo? Bom, sim, essa é uma estratégia. Mas no final das contas, ninguém sabe, ninguém nunca saberá quando que a empresa pode crescer.
talvez ela pode começar a crescer até mesmo antes, ainda nesse ano de 2022, e você, consequentemente, perderia grande parte da sua valorização. O segundo caso se refere à empresa Tegma, que é uma companhia que atua na parte de logística rodoviária. Grande parte da sua atuação está voltada para o transporte em carro cegonha, caminhão cegonha, que faz transporte de carros novos e carros seminovos, até mesmo as concessionárias. Só que, como a gente já bem sabe, a pandemia também acabou destruindo muito o setor. Houve muito menos vendas de carros de uma forma geral, tanto novos como também seminovos. Afinal de contas, a renda da população brasileira foi muito comprometida. Juntou isso ao fato de que o preço dos componentes, tanto aqui no caso o ferro, né, o aço, teve uma subida muito alta, então os preços dos carros ficaram muito mais caros, e ainda assim uma quebra da cadeia logística. Muitos carros, inclusive, tiveram que paralisar suas operações porque não tinham componentes, não tinha chips, não tinha telas ali para fazer. Então, mais uma vez, colaborou também com uma alta dos carros. Então, juntou o mercado desaquecido por causa da pandemia, ainda assim uma quebra na logística geral ali na cadeia produtiva dos carros, acabou que a oferta ficou muito prejudicada porque os preços ficaram lá em cima. Só que, mais uma vez, a gente pode perceber que esse cenário talvez já ficou para trás. Agora, com a cadeia produtiva global voltando à sua normalização, com o preço dos materiais, inclusive o preço do dólar mais barato, então isso pode fazer com que a demanda volte a aquecer. Afinal de contas, o preço dos carros tende a ter uma leve queda em relação ao que já se viu no passado. Até porque as pessoas ainda têm uma demanda reprimida. Muitos dos clientes que quiseram comprar nos últimos anos, talvez não comprou, está esperando agora uma boa oportunidade, um bom desconto para fazer essas compras. Ou seja, há uma tese de demanda reprimida, o que também pode fazer com que a Tegma tenha uma boa valorização. É uma empresa que negocia com o seu EV sobre EBITDA na casa de 7 vezes. É uma empresa até um pouquinho mais cara, entre aspas, do que a setor educacional, mas por outro lado é um setor que tem um potencial de crescimento muito maior. Até porque a gente está falando de uma empresa que trabalha com a parte logística, que vem tendo um mercado muito melhor, com muito mais oportunidade de crescimento do que a própria setor educacional é. Por fim, agora nós temos a Trisul, que é uma construtora que também sofreu bastante. Afinal de contas, a inflação estava muito alta, o ferro lá em cima fez com que o aço também ficasse muito caro, a mão de obra escassa, proporcionou momentos, de uma forma geral, para todo o mercado de construção civil muito delicado. Todas as construtoras sofreram em menor ou maior grau. A Trisul não escapou desse cenário. Mas o que a gente pode imaginar é que, à medida que agora o ferro, mesmo que não esteja tão barato, mas um pouco mais barato do que no ano passado, talvez já volte a regularizar a oferta e demanda do mercado, assim como aqueles mesmos empreendimentos que não foram lançados anteriormente possam voltar a ser lançados agora, à medida também que a própria taxa Selic venha a reduzir. Então a gente espera que a taxa Selic venha a reduzir no começo já do próximo ano, tornando esse mercado mais propenso. Então olha só, falei de 3 empresas que nitidamente não vivem o melhor cenário. A gente vê que o cenário macroeconômico, seja através de uma alta inflação, que é a inflação mundial, não só no Brasil, uma alta taxa de desemprego, que a gente já convive isso há alguns bons anos, e também uma taxa Selic muito alta, é sim muito prejudicial para basicamente todas essas 3 empresas. Então o macro para essas 3 companhias vai continuar sendo um empecilho de crescimento. Isso é um fato e isso não deve mudar até o final do ano. Mas mais uma vez é importante ressaltar, a gente não sabe quando essas empresas podem ter uma valorização gigantesca. Inclusive o preço do lucro da Trisul, que também faltou essa informação, ele deve fechar o ano que vem, 2023, ao redor de 3,5 vezes. Então só são 3 empresas que nitidamente estão descontadas, seja em relação ao seu passado histórico, seja também comparado a outras empresas do seu setor. Só que a gente não sabe quando que esse cenário vai mudar. Pode ser que elas comecem a se valorizar já no curto prazo, no médio prazo, ou até mesmo no ano que vem. Não tem como a gente acertar o tempo perfeito que isso aconteça. Então, quanto mais cedo a gente faça parte desse movimento, a gente pode pegar talvez uma alta muito maior daquelas pessoas que querem sempre acertar. Então, quanto mais cedo a gente fizer parte desse movimento, a gente consegue talvez pegar uma valorização completa. Ao contrário de pessoas que querem sempre acertar qual que é o pico, qual que é o vale de qualquer empresa, para tentar sempre ganhar o máximo. Isso não existe no mercado financeiro. A gente às vezes tem que abdicar de algumas ações para comprar outras que são melhores oportunidades. Mais uma vez, repito que essa aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Não há a menor certeza que as ações vão se valorizar. Mas, por outro lado, elas estão sim hoje negociando com múltiplos mais baratos. E, mais uma vez, reforçando a mesma tese. Se essa empresa tiver uma valorização de 100%, 200%, que é algo plausível, né? Ou melhor dizendo, possível que isso aconteça, você simplesmente ficando talvez 2 anos com a empresa, que pode parecer muito tempo, mas você vai ter um retorno anualizado de 50% a 100%, o que é muito, mas muito acima da média do setor. Então, quem chega antes consegue beber a fonte limpa. Então, que essas são as 3 ações que eu acredito que possam ter um momento talvez um pouquinho mais limpo daqui para frente e podem experimentar um cenário de maior valorização. Espero que você tenha gostado. Inclusive, deixa aqui agora nos comentários
qual dessas 3 ações você acha que tem a maior capacidade de valorizar. Conto muito com o seu comentário, com o seu like nesse vídeo e uma inscrição no canal. Eu espero você lá na próxima. Valeu!